Então seja bem-vindo ao Corporate Business deste mês. Antes de mais, uma nota, como sabe, o Corporate Business, que nós muito simpaticamente dizemos que é a melhor informação financeira fiscal aqui no canal Acordo do Dinheiro, com a ajuda preciosa do GP de Farinha e da Isabel Cipriano, costuma ir para o ar aí por volta do dia 21. Só como o GP teve de férias, nota-se pela cara dele, não é? E o próprio Isabel Cipriano, acabamos por deixar isto para o final do mês. Mais, a senhora Ministra, que está aqui também, a Ministra da Segurança Social do Trabalho, também esteve de férias. Quem não teve férias fui eu, arranjei isto aqui. E, portanto, por isso é que estamos a fazer o programa agora no final do mês. Bom, o que é que vamos falar sobre qual é a matéria de hoje, aliás? Agenda de trabalho digno, e por isso é que temos aqui a Ana Mendes Godinho. Já vamos a isso, mas primeiro vamos ao Vox Pop, que é do conhecido empresário Ricardo Costa, que, aliás, a própria Ana Mendes Godinho também conhece. Vamos a isto. Olha, muito bem. Nós, enquanto empresário, enquanto cidadão e também enquanto agente associativo, e principalmente neste papel do Presidente da EMIN, temos falado várias vezes sobre este tema da Agenda de Trabalho Digno. E, em primeiro lugar, dizer que quando criticamos a Agenda de Trabalho Digno, nunca é por estarmos contra o trabalho digno. Nós achamos que, de facto, o Governo foi feliz na designação que encontrou para este pacote de medidas, porque, de facto, todos os empresários e todos os associados da EMIN são a favor do trabalho digno. Acontecem muitas precariedades no mercado de trabalho que têm que ser, de facto, combatidas e, sobre esse ponto de vista, nós estamos de acordo com o trabalho digno. Agora, o que nós não concordamos, enquanto a EMIN ou enquanto empresários, é que se dê passos atrás num tema onde nós demos muitos passos positivos no tempo da Troika, onde nós nos aproximamos do melhor que se faz por essa Europa fora. E é contra isso que nós nos temos manifestado, porque achamos que um conjunto de medidas que estão dentro das mais de 70 medidas que compõem a Agenda de Trabalho Digno, e muitas delas são positivas, volto a referir, outras que estão lá incorporadas e só vêm criar mais burocracias e mais amarras entre trabalhadores e empresas. Nós acreditamos que a flexibilidade da legislação laboral é positiva, nós acreditamos que não devem ser criadas amarras, como disse há pouco, entre os trabalhadores e as empresas, que, por um lado, limitem o crescimento dos trabalhadores, a sua formação, a sua capacitação, e, por outro lado, façam com que as empresas tenham dificuldade em progredir, porque muitas vezes é necessário, e nós todos sabemos, com esta nova geração que está a entrar no mercado de trabalho, com esta disputa pelo talento que nós assistimos neste momento, onde o paradigma do acesso ao trabalho mudou um pouco. Hoje em dia são muitas as pessoas que já escolhem as empresas onde querem trabalhar e não tantas empresas a escolher as pessoas. E, portanto, o que nós assistimos na Agenda de Trabalho Digno é, mais uma vez, a criação de um vínculo quase inquebrável entre trabalhadores e empresas, com muita parte burocrática para as empresas, dando a entender que os empresários são sempre os maus da fita, os empresários querem explorar os trabalhadores, e acho que no momento em que estamos, em pleno século XXI, já não faz sentido olhar para as empresas e para os empresários dessa forma. Não faz sentido colocar empresários e trabalhadores em lados opostos da barricada. Pertencemos todos ao mesmo ecossistema, e esta Agenda de Trabalho Digno não vem demonstrar isto. Vem, mais uma vez, pôr de um lado os trabalhadores e do outro lado, como os maus da fita, os empresários, e é essa parte que nós criticamos. Nós defendemos que deve haver flexibilidade, como é lógico, tem que deixar de existir precariedade, tem que deixar de existir um conjunto de práticas que não fazem sentido também nos dias em que vivemos atualmente, de exploração de alguns setores de trabalhadores, mas não se podem criar as tais amarras que impossibilitam quer o desenvolvimento das empresas, quer o desenvolvimento dos trabalhadores, porque faz com que os trabalhadores muitas vezes se sintam que estão seguros. E com este sentimento de segurança, não quererem progredir, não se quererem requalificar, não se quererem continuar a capacitar para fazer face a todas as mudanças que estão a acontecer neste momento. Nós sabemos que estamos a viver épocas de transição energética, transição digital, tudo aquilo que está ligado à inteligência artificial, que vai fazer com que muitas das atuais funções desapareçam. Estimam-se que nos próximos 10 anos
25% das atuais funções venham a ter que ser substituídas. Isso faz com que, por um lado, as empresas tenham que permitir aos seus trabalhadores formação para que eles se qualifiquem, para que estejam em linha com todas estas transições, mas, por outro lado, faz com que as pessoas também tenham elas mesmas que se ter essa vontade em aprender novas competências, em requalificar-se, em capacitar-se mais, porque nós sabemos que Portugal tem dois grandes problemas e que são dados concretos. Por um lado, nós temos trabalhadores mais qualificados que os empresários e, por outro lado, nós somos o segundo pior país da OCDE em formação ao longo da vida. E é nisto que temos que trabalhar e não em estar a criar uma legislação que amarre as empresas aos trabalhadores e que ponha os trabalhadores sempre, ou que ponha os empresários sempre com o ónus de ter cada vez mais burocracia relacionada com a legislação laboral. E, portanto, é esta parte que nós criticamos e é esta parte que nós temos vindo a dialogar com o Ministério do Trabalho e aqui reconhecer que a atual Ministra, Ana Mendes Godinho, tem feito um trabalho muito interessante no combate à precariedade e temos, em muitos pontos, estamos alinhados, mas o que nós não podemos é ter algumas questões que amarram, de facto, os trabalhadores às empresas e que faz com que não exista o desenvolvimento que nós acreditamos que é positivo para a nossa economia e para o nosso país. Algumas medidas, porque quando se fala em agenda de trabalho digno, é um nome, mas que compõe, que estão lá dentro mais de 70 medidas. Há algumas medidas que são positivas para as empresas, há outras medidas que prejudicam claramente as empresas e o desenvolvimento económico, sem dúvida. Bem, o Ricardo Costa quase ocupou o programa todo com este extenso rol de questões e statement sobre a agenda do trabalho digno. Ana Mendes Godinho já está ali a sorrir, ela vai ter que responder algumas destas questões, mas antes disso vou ligar ao José Pedro Farinha, que é o CEO da Betocnet, com quem nós estamos nesta parceria. José Pedro, porque escolhemos esta matéria para este momento? Então, obrigado por estarem connosco. Escolhemos esta matéria porque, de facto, sempre que se fala de alterações na legislação do trabalho, faz-nos sempre lembrar um bocadinho este discurso do Ricardo e que é necessário haver bom senso. O problema do bom senso é que só faz falta aos outros e, por isso, é preciso legislar. E a legislação, muitas vezes, tende a proteger mais uns ou mais outros, dependendo um bocadinho do espírito do legislador, e acho que o Ricardo até já explicou isso muito bem. E escolhemos este tema, e sobretudo para agora, porque voltamos de férias, voltamos ao trabalho e há que olhar para estas coisas, há que planear o próximo ano e há que ter muita atenção às implicações que estas alterações têm na vida das empresas e na relação com os seus colaboradores e até na relação com alguns prestadores de serviços, como certamente vamos analisar hoje. Exatamente. Ana, bem-vindo. Peço desculpa, mas eu sempre tratei a Sra. Ministra por Ana, portanto não é por hipocrisia que vou agora dar para aqui a chamar a Sra. Doutora e a Sra. Ministra. Ana, estas questões, o Ricardo colocou ali muitas questões, mas eu daquilo tudo resumiria uma coisa, que é, toda esta coisa só de um foco no trabalhador não pode levar a que sintam demasiado confortáveis e não queiram evoluir, como dizia o Ricardo. Bem, antes de mais, bom dia a todos. Agradeço, Camila, aqui este desafio para estar aqui presente convosco. Acho que o meu objetivo também é procurar também divulgar ao máximo a agenda de trabalho digno, que acredito muito que a agenda de trabalho digno é de facto, aliás, ouvimos aqui alguma reação também do Ricardo, é uma agenda forte, evidente, eu acredito que é uma agenda poderosa, do ponto de vista de resposta àquilo que o país precisa, porque acho que é mesmo crítico e se começássemos a perguntar ao Ricardo qual é o recurso mais valioso que tem na sua empresa, tenho a certeza que ele diria em primeiro lugar os seus trabalhadores e a necessidade cada vez mais das empresas terem capacidade de reter e fixar talento. Mas e, portanto, olha, isso é cada vez mais assim. É que hoje em dia as evidente. Empresas, são as pessoas que escolhem as empresas, não o contrário. Então, acabamos ninguém de tem dizer, interesse em tratar mal os trabalhadores. Então ninguém tem interesse na precariedade. Acabou de dizer o resumo evidente do que a agenda de trabalho digno procura ser. Já agora deixe-me só apanhar aqui algumas das preocupações sinalizadas pelo Ricardo, mas também dar nota de alguns efeitos evidentes no mercado de trabalho, fruto de algumas normas e legislações durante a Troika. Não nos esqueçamos que em 2015 os jovens tinham uma taxa de precariedade em Portugal de 67,5%. E eu diria que muito resultado, aliás, de um espírito introduzido pelas alterações legislativas que foram feitas na altura, de assumir que a precariedade era um modo de vida e um modo de contratação. E, aliás, depois com efeitos
perniciosos e evidentes, seja nos salários. Há uma relação evidente entre salários mais baixos com contratos não permanentes, isso é um dado estatístico, mas também na própria capacidade de opção dos jovens. Falo nos jovens, podia falar de uma forma mais transversal, mas verdadeiramente a precariedade afeta especialmente e é muito diferente em relação aos jovens. Os jovens não tem muito a ver com a formação ou a existência de formação que é necessária para o mercado de trabalho. Porque repara uma coisa, Ana, se eu tiver um trabalhador ou um estudante, ou um trabalhador estudante, ou alguém recém-formado, de quem eu preciso e cujas qualificações sejam importantes para a minha empresa, eu nunca vou tratar como precário. E isso não tem a ver com política, tem a ver com condições de economia. Então, a minha pergunta é porque é que não contrata de uma forma permanente para a empresa, como fazendo parte de um ativo permanente da empresa, e porque é que o contrata de uma forma precária? É esse chip que eu acho que tem que mudar. Tem acontecido cada vez mais. E tem a ver com a alteração da situação económica e também com a consciência do mercado de trabalho. Não, eu só estava a tentar voltar... Falta mão de obra qualificada. Pois, eu estava a tentar voltar ao impacto que algumas medidas durante a Troika foram assumidas, que tiveram um impacto gravíssimo no tipo de relação que os jovens têm e da forma como os jovens também veem o mercado de trabalho em Portugal. Quando me diz se isto não é uma coisa normal dos jovens, se fosse uma coisa normal dos jovens, nós tínhamos uma taxa de precariedade igual, por exemplo, à média europeia. E nós não temos uma taxa de precariedade igual à média europeia. Dou-lhe um exemplo concreto. É verdade que conseguimos diminuir a diferença entre a média europeia de contratação precária de jovens. Diminuímos bastante desde 2015. Em 2015 tínhamos uma diferença de cerca de 16 pontos percentuais. Essa diferença diminuiu consideravelmente. Neste momento temos uma diferença de cerca de 9 pontos percentuais entre a média europeia. Mas dou-lhe um exemplo concreto da forma como o mercado de trabalho também transmite aos jovens a forma como os valoriza. Se fosse uma questão só associada a uma forma normal de contratação de jovens, por exemplo, na Alemanha devíamos ter a mesma taxa de precariedade que existe em Portugal. Foi feito um inquérito aos jovens na Europa, em todos os países, sobre por que razão não tinham um contrato permanente com as empresas. E é assustador olhar para aquele inquérito, porque vê cerca de 12% dos jovens na Alemanha a dizer que têm um contrato precário, não permanente, porque não conseguem encontrar no mercado um contrato permanente. Em Portugal são 84% dos jovens. E esta é a percepção que nós estamos a dar errada aos jovens no momento em que precisamos decisivamente deles. Por isso é que a Agenda de Trabalho Digno é uma agenda que é uma agenda, naturalmente, que precisa do compromisso de todos, e é uma agenda que eu sei que tem que contar, aliás, com a mobilização das empresas para colocar esta grande necessidade também de transmitirmos aos jovens um sinal de confiança e um sinal de que precisamos deles. Esta é uma agenda para o país. Hoje de manhã, quando anunciei no meu programa que a Ana ia estar cá, houve uma série de pessoas que colocaram logo questões. Uma delas diz assim, olha, perguntar à Sra. Ministra porque é que fala tanto em precariedade quando nunca houve tantos precários no Estado como há hoje. Bem, como sabe, voltando atrás. Isto são números, Ana, não são, isto não é acho, penso, isto são números. Não, também são números e consigo-lhe dizer o número de pessoas. E a pergunta não é a minha. Certo. Posso-lhe dizer o número de pessoas que teve a situação regularizada, se lembra, durante o processo de regularização que foi feito. Um processo, aliás, muito alargado, procurando aqui uma grande abrangência para procurar integrar as pessoas. Dito isto, a filosofia tem que ser transversal de uma forma assumida por todos, de uma forma transversal, e essa é também uma preocupação. Devia começar pelo Estado, para dar o exemplo. E é isso que temos feito. Mas há mais precários hoje do que havia, inclusive, no período da Troika. É o que este espectador diz e tem razão, que são números mesmo. Pois, o que eu lhe consigo dizer é o número de processos de regularização e de pessoas que entraram na administração pública de uma forma permanente desde que este governo assumiu funções. Aliás, não foi um processo conduzido por mim, mas no qual depois acabei por participar já numa fase final. Mas este tem que ser um princípio e reitero consigo. Acho que tem que ser uma preocupação transversal nas várias dimensões. A Agenda de Trabalho Digno, aquilo que procura é criar as condições para, de facto, que como país tenhamos a capacidade de dizer aos trabalhadores e, concretamente aos jovens, aliás, ela tem o nome de Agenda de Trabalho Digno e de Valorização dos Jovens no Mercado de Trabalho, um sinal fortíssimo que temos que dar sob pena de não conseguirmos, atrair e fixar talento em Portugal. Porque é que é, em sua opinião, uma vez que eu como analista, porque é que é tanta insistência nesta questão sempre do trabalho e menos para as empresas? Camilo, olá de novo.
Eu sei que é uma pergunta politicamente incorreta para apresentar para o TEC, mas já que estamos aqui a falar de trabalho digno... Não é politicamente incorreta, até porque as nossas opiniões não são da agenda política. Claro. Sabe, são da agenda técnica e esta é uma oportunidade da gente poder limar e contribuir para com este Ministério, que é um Ministério, já temos falado várias vezes, isto é importante a gente ter aqui em cima da mesa. Este Ministério é o parente pobre da administração pública. Em que sentido? No sentido informático, no sentido próprio de recursos humanos. Portanto, se esse dirigente... Tenho aqui, curioso, a coincidência de opiniões. Tenho aqui mais um espectador que me coloca uma questão dessa, mas eu já lá vou, Ana. Porque dirigir-se a este Ministério, eu digo, não tenho inveja nenhuma. Porque não é tarefa fácil, não pode ser tarefa fácil. Agora, não se está sozinho nisto. A questão eu tenho aqui 5 pontos relativamente à agenda. Pegando o combater a precariedade e valorizar os jovens de trabalho. De facto, o problema da precariedade assenta nos recibos verdes. Não vamos estar aqui a mascarar. É verdade. E o maior consumidor de recibos verdes não são as empresas, é o Estado. Também não é novidade nenhuma. A pergunta que se pode fazer a seguir é quando é que o Estado avança com uma agenda de trabalho digna para os próprios trabalhadores? Também merecem. Vou dar um exemplo destes trabalhadores. Juntas de freguesia. E não tem nada a ver com o Ministério da Segurança Social, atenção. São autarquias. Então vamos focar no que interessa. Exatamente. Portanto, a questão da precariedade no Estado não pode ser resolvida por esta senhora. Em suma. Tem a ver com as autarquias. Tem a ver com as autarquias. E não só, por exemplo. Concursos públicos, função pública. Da outra vez que falámos do sistema da justiça tributária, imensos colegas vão sair da administração pública nestes 2-3 anos. Milhares deles. Há 23 anos que não há concurso público para a área das finanças. Pois. Aliás, nós falámos aqui há umas semanas com o Nuno Félix, onde ele dizia, e que falámos desta questão, que há uma série de trabalhadores qualificados do fisco que vão sair e que não há garantia de venham a ser substituídos. Hoje há um mindset diferente na população jovem. Hoje nós não entramos no mercado de trabalho a pensar que vamos ter um trabalho, um emprego para o longo da vida. Exatamente. Até porque as entidades valorizam a experiência curricular. E experiência curricular profissional, não é só académica. Certo que hoje os jovens têm muito mais competências académicas que tinham há 40 anos. Com certeza que sim, mal seria se assim não fosse. Tínhamos feito tudo errado pelo caminho. Pronto. Aqui a questão a questão do Ricardo tem a ver com, e falamos de precariedade no trabalho privado, tem a ver com a contratação, com os termos do contrato. Foi aquilo que foi mudado. Portanto, tínhamos contrato a termo certo que depende do prazo. Que muitas das vezes empresas faziam a 1 ano, 2, 3, portanto, e podia ser a 3 anos, e agora essa duração, independentemente do número de renovações, ficou balizada nos 2 anos. Portanto, a empresa e o trabalhador ou casam ou divorciam. E às vezes os divórcios e os casamentos não são de forma amigável. Pronto. E isso também é um problema que esta legislação vem trazer, que é não permitir o acordo dos créditos com os trabalhadores. Ou seja, a empresa entra em insolvência, o trabalhador tem créditos na empresa, o trabalhador vai procurar a vida e até podia chegar ao acordo com o empresário e dizer assim, olha, eu prescindo parte dos meus créditos de rendimento e resolvemos a situação. Hoje não é possível. Mas agora, Ana, pode responder a esta questão? Eu ouço esta queixa dos empresários com alguma... Eu vou dizer que eu nem percebo a questão, porque a legislação não diz que não é possível, só diz é que a pessoa tem direito a poder arrepender-se, porque todos sabemos, no momento em que há uma cessação de uma relação laboral, naturalmente que a posição das duas partes não é a mesma. Mas o deixar isto em aberto não é negativo? Não deixa nada em aberto. É como dizia a Isabel. Voltar atrás. Não deixa nada em aberto. O trabalhador pode perfeitamente celebrar um acordo. Naturalmente, dá-lhe um espaço para que o trabalhador possa, de uma forma consciente, com o tempo, que ele possa ele próprio voltar a calcular e diz mais. Diz só que a pessoa não pode, de alguma forma, renunciar através de um acordo a direitos e créditos laborais a que tinha direito. Quer dizer, isto é uma... A questão é mesmo essa. Mas eu pergunto-lhe, mas qual é a empresa e qual é o consultor que quer que o trabalhador renuncie aos créditos laborais a que tem direito? Uma questão de eficácia somente. Eficácia, desculpe, portanto, estamos a falar em valores de... Quando vai para o tribunal, depois o juiz diz assim, Sra. Ministra, olha, a empresa está insolvente, tem estes credores, são os trabalhadores, tem estes credores que são os fornecedores, que é aquilo que nos pedem em termos de mapas de balanço, vamos fazer um rateio, o senhor não vai ter direito a 100% dos créditos, vamos ficar só
nos 40%. Mas como acho que está a reconhecer, um tribunal tem uma capacidade de análise e de... Mas é a de- imprevisibilidade, Desculpe, é tenho o que me deixar tempo, acabar, Ana. senão Eu já não vale a percebi pena o seu estar este argumento, programa. mas é um problema de tempo e a incerteza que depois isto tudo cria. Não Era tem mais nada- fácil resolver aquele vínculo laboral rapidamente e toda a gente sai feliz Aquilo que daquilo. está... Quem é que sai feliz? O trabalhador Toda a que gente sai renuncia feliz aos seus daquilo. direitos laborais? Não. De facto, temos Não é opiniões renunciar aos completamente direitos laborais diferentes. se a pessoa achar Temos que aquilo... opiniões completamente diferentes e a minha opinião, aquela, aliás, que foi secundada por muitas pessoas, resulta essencialmente da capacidade de reconhecermos todos que as duas partes não estão no mesmo, com a Sim, mesma isso é capacidade verdade. de negociação no momento em que termina um contrato, nomeadamente em situações como A estas. legislação laboral dá todos os direitos aos trabalhadores. Essa aí eu não consigo perceber. E os tribunais de trabalho, então, aí raramente deixam de Mas dar eu razão ao pergunto, o trabalhador. Camilo acha que o E trabalhador eu conheço devia isto, já passei por essas eu pergunto-lhe, situações. acha que o trabalhador devia poder renunciar aos seus direitos laborais, créditos laborais, Se for mais sem... útil, Não, se for mais para quem? útil para ele, para resolver as coisas Mas quem é que rapidamente, decide ser para mais mudar útil de para vida, é o próprio trabalhador, porque é a decisão dele. Repara uma Certo. coisa, se a No pessoa não momento em que quiser está- decidir, no momento olha, em que repara uma está coisa, condicionado estamos a tirar a uma decisão ao decisão difícil. trabalhador. O que eu estou a dizer, não está a retirar decisão nenhuma, está a permitir-lhes ter uma decisão que é uma Mas ele decisão pode querer abdicar informada, disso. sem ser sob pressão das circunstâncias em que está a viver. Naturalmente eu percebo que o Camilo pode não lidar com estas situações, eu lido com muitas situações Não, e mas sei lido, bem na prática lido com os espectadores o que escrevem todos os dias. O que isto significa para muitos trabalhadores que numa situação de limite são muitas vezes confrontados com a necessidade até para, por exemplo, aceder a subsídio de desemprego, imagine, para poderem ter condições até para continuar a sua vida e estão nomeadamente em situações de pressão. Ora, numa situação de pressão, estar a dizer que um trabalhador pode renunciar aos créditos laborais a que tem direito, é isto que estamos aqui a Ana, discutir. sabe o que é chocante aqui? É ver que nós estamos a criar legislação para prever 0,5% de casos. Eu vou-lhe dizer uma coisa, Foi o não caso que agora acredito, me veio aqui suscitar como sendo o mais sim, preocupante. mas eu não acredito mesmo, se a Sra. Ministra for a ver, de todos os casos de conflitos laborais, são 0,5%. Eu acho que o Camilo Isto diz está-se a isso- prejudicar a economia eu por acho causa que o Camilo disto e as diz isso empresas. porque nunca foi inspetor de trabalho como eu fui. Oh, E, portanto, oh, acho que não tem às vezes, o conhecimento da realidade. Mas, dito isto, voltando atrás, já que eu aqui estou, eu acho que era importante também eu poder aqui transmitir e responder um bocadinho aqui aos retos que me foram sendo lançados. Em primeiro lugar, o Ministério Parente Pobre. Bem, eu acho que é esquecer o passado recente. Mas o passado recente é péssimo, Ana. Acha? Então não é, repara uma coisa, antes de si teve o Vieira da Silva, não é? E nós temos uma situação chocante quando nos dirigimos à Segurança Social para fazer perguntas, ninguém sabe responder, mandam-nos muitas vezes, e tenho aqui queixas de espectadores de repartição a repartição e outra coisa. Não acha vergonhoso uma pessoa pedir a sua reforma e esperar mais de um ano que tentarem decidam o que é a sua reforma? Bem, então... Isto confirma exatamente o que Isabel disse. Vamos ao passado recente só para... Vamos só para... contextualizar aqui no tema da agenda. Quando eu referi o parente pobre, é no sentido que é, no nosso ponto de vista, o Ministério que mais precisa. Pronto, então eu volto aqui, de facto, à valorização do Ministério do Trabalho e Solidariedade Social, que eu acho que tem tido um papel, aliás, fundamental na vida das pessoas e na vida das empresas. Não precisamos de ir muito longe, basta lembrar o que foi a capacidade de resposta do Ministério do Trabalho e Solidariedade Social durante a pandemia, que protegeu cerca de 1 milhão de trabalhadores, nomeadamente com medidas como o layoff simplificado, uma medida que foi implementada em Portugal. Portugal foi o país que teve maior capacidade de implementação rápida desta medida, seja na sua operacionalização, uma medida completamente nova, criada em tempo recorde, para proteger postos de trabalho e para apoiar as empresas. Já lá vai, Ana, agora temos outros desafios. Atenção, não podemos passar a vida a olhar para a pandemia e dizer assim, caramba, somos tipos fantásticos, é o meu umbigo, não pode verdadeiramente, ser. mas se hoje temos uma série de desafios e eu sei que nós temos que responder. Se hoje temos os números que temos, nomeadamente quanto ao desemprego e quanto ao emprego, é também resultado daquilo que foi possível fazer. As empresas estão a fazer um excelente trabalho, Ana. Sem dúvida, estamos todos. Estamos todos, porque acho que o que temos feito é uma grande capacidade de trabalho conjunto. O layoff simplificado foi exemplo disso. Foi uma grande mobilização de todos, de todos.
das empresas, dos trabalhadores que, num primeiro momento, aliás, se lembra, fizeram um esforço coletivo, uma parte do seu salário que não era pago precisamente num esforço coletivo para conseguirmos ultrapassar o momento de incerteza que vivíamos, e também do Estado que mobilizou os recursos sem precedentes para que isto acontecesse. Responda-me isto a esta questão que vários espectadores colocam, que é a questão das reformas, por exemplo. Eu responderei, mas faz-me várias perguntas ao mesmo tempo e depois não dá tempo. É natural, temos tão pouco tempo e temos uma série de perguntas. Tem que arranjar mais tempo para me ouvir. Ele tem que arranjar mais tempo para me ouvir. Ficará convidada para voltar aqui no futuro, seguramente. Bem, em relação às pensões, aquilo que eu lhe posso dizer é que estamos a fazer uma alteração radical na forma como se responde aos pedidos de pensões. Nós implementámos a pensão na hora, que é uma viragem completa na forma de resposta às pensões. Nós, neste momento, temos cerca já de 75% das pensões que são atribuídas no âmbito da pensão na hora. Deve-se conhecer casos práticos, não conheço, eu apresento vários casos práticos de pessoas abrangidas pela pensão na hora, que no fundo têm o processamento da sua pensão em poucos dias, porque aquilo que nós fizemos foi procuramos garantir que, de uma forma muito rápida, as pessoas validam a sua carreira contributiva online e, se estiverem de acordo com a projeção que é apresentada, podem, desde logo, solicitar a pensão na hora, que é atribuída. Dito isto, a pensão na hora foi começada inicialmente como um projeto piloto, fomos alargando, neste momento já, como lhe disse, abrange já cerca de 75% das situações. Onde é que neste momento ainda há, onde é que ainda temos problemas? Naquelas pensões, aliás, até apresentadas há mais tempo, que implicam, nomeadamente, cálculos de situações de carreiras contributivas que não estavam carregadas no sistema, por exemplo, terem situações atípicas... Mas acha isso admissível? Mas é que não são assim tão poucos casos quanto isso. Mas então diga ao contrário. Eu pergunto-lhe, esperava uma vez que conseguíssemos implementar... Pode aceitar uma justificação destas por parte do Estado? Mas então a pessoa contribuiu toda a vida, de várias formas, depois vem dizer assim, não está carregado. Nossa Senhora, isto numa empresa privada, a pessoa é despedida. Olha, há várias situações de pessoas que elas próprias estão a tentar, muitas vezes, recuperar situações de caixas de previdência antigas que não faziam parte do sistema único, onde os dados estavam carregados, porque as vidas das pessoas são vidas muito diferentes. Algumas das pessoas estão a tentar, por exemplo, obter comprovativos de descontos feitos no estrangeiro, ou seja, são situações em que exigem uma análise muito maior, mas deixe-me dizer-lhe, o meu objetivo é mesmo que a pensão na hora se alargue a todos. Neste momento chega a 75% dos pedidos. Se me perguntar, e eu posso lhe perguntar assim, alguma vez tinha pensado que era possível termos a pensão na hora a funcionar assim e a chegar a 75% dos pedidos em 2 anos? Que é possível implementar, é tudo uma questão de recursos humanos qualificados e informatização. É isso que é o drama que tem muito cheio da Segurança Social, como a senhora bem sabe. É isso que estamos a fazer. Inspetora-Geral do Trabalho. Podemos aproveitar esta troca e dar um apontamento positivo, que é, no sentido de contribuir para uma validação desta reforma na hora, o cidadão acede à sua área da Segurança Social e pode verificar as suas contribuições ao longo do ano, inclusive é detectar se está alguma em falta. Ana, está a ver? A gente também elogia o trabalho da Ministra aqui. Não, mas eu não vim cá para receber elogios. Deixa-me lá ir ali ao Zé Mas é uma ajuda para o cidadão. Não achas que tudo isto tem aqui aspectos meritórios, obviamente, como já todos reconhecemos, mas não achas que está a se complexificar muitas vezes a relação empresa-trabalhador? Sim, eu já acho que estamos a afastar um bocadinho do tempo. Sim, é verdade. Mas estamos a aproveitar aqui... E voltando à agenda do trabalho digno, eu acho que também é muito importante, até porque nós, contabilistas, temos um papel muito importante, sobretudo no que diz respeito às micro e pequenas empresas, de lhes levar informação que sejam úteis, mesmo que não sejam informação propriamente relacionada com o nosso trabalho. E há aqui algumas alterações que são relevantes para a vida das empresas, nomeadamente o que diz respeito à extinção do posto-trabalho, que era uma das medidas muitas vezes utilizada para que as empresas pudessem reorganizar-se, e nós vimos aqui de 2 crises seguidas, portanto, uma provocada pela pandemia, outra por esta inflação generalizada, que teve consequência na vida de muitas empresas, está a ter, e as empresas têm que rever, e esta é uma altura de revisão, muitas vezes têm que rever a capacidade de honrar os seus compromissos, inclusive com os seus colaboradores, e muitas vezes a extensão do posto-trabalho é uma medida utilizada para que as empresas possam reorganizar e possam ganhar de novo viabilidade. E muitas vezes, quando as empresas ganham de novo essa viabilidade,
podem não estar disponíveis para assumir outra vez compromisso de casamento, como a Isabel dizia bem, e neste momento está aqui estão impedidas, inclusive, de contratar serviços em outsourcing para as funções. Aliás, é uma das queixas das ações empresariais. Que substituem a extensão de pós-trabalho. Percebe-se perfeitamente a medida para que não haja abuso na extensão do pós-trabalho, mas tem um drawback. Lá está a história do bom senso e das amarras que o Ricardo falava, porque pode levar, isto sobretudo eu não estou a criticar a medida, a dizer se é boa ou se é má, portanto eu vou deixar isso para o senhor jornalista. Para mim. Exatamente. O que eu estou é alertar para quem tem que tomar decisões difíceis que conheça a lei, que fale com quem os possa ajudar, que fale com o contabilista, que fale com o advogado, portanto, que possa perceber se deve ou não tomar algumas medidas, e esta é claramente uma medida que pode ter efeito. Outra medida que tem feito também, e que eu gostava de chamar a atenção dos empresários, tem a ver com os falsos recibos verdes ou verdadeiros recibos verdes versus falsas empresas unipessoais, verdadeiras empresas unipessoais. Mais uma vez, eu não estou a criticar a medida, estou a chamar a atenção para quem contrata serviços a recibos verdes, portanto, trabalhadores independentes. Isso pode ter a ver com o decurso da sua atividade, pode não ter nada a ver com precariedade. Ou que contrata serviços em empresas unipessoais, se houver uma dependência económica, portanto, isso está previsto na lei, desse prestador de serviços, isso passa a ser uma relação laboral. Vejam, por exemplo, um agente imobiliário que passa todas as suas faturas de atividade a uma única empresa que agrega vários agentes imobiliários. Então, se essa empresa for uma unipessoal, isso é considerado uma relação laboral e é sujeito à Segurança Social, a contribuições para a Segurança Social. E, portanto, mais uma vez, não criticando a medida, portanto, eu vou deixar isso, o que eu estou é alertar para os empresários que compram serviços a unipessoais e a recibos verdes, que há aqui... Para essa limitação. Não só em termos de contribuição para a Segurança Social, mas também em termos de relação laboral, e ainda por cima a ACT ganha aqui uma nova capacidade de fiscalizar e de classificar ou não como contraordenação grave algumas destas relações, que podem não ser. Lá está a história do bom senso. Portanto, se por um lado nós temos aqui falsos recibos verdes, portanto, a história diz-nos isso, portanto, e temos falado do Estado, das empresas privadas, é indiferente. No fundo, temos aqui um histórico de falsos recibos verdes. Quando houve as primeiras limitações aos recibos verdes, muitos correram a criar empresas unipessoais, portanto, também todos sabemos disso. E, portanto, agora estamos a castigar as unipessoais, amanhã vamos castigar as não unipessoais, porque agora todos vão correr a deixar de ser unipessoais. Sim. Mas a questão não é essa, a questão é que paga o justo pelo pecador e, portanto, importa... Ana, deixa-me fazer uma pergunta. Porquê é que acha que há tantos recibos verdes em Portugal? Bem, porque as empresas são sacanas, desculpa a expressão. Não tem nada a ver com... Não, acho que então, se criou... eu acho que se criou uma percepção de que os contratos de trabalho devem ser minimizados do ponto de vista do seu impacto de relação permanente entre os trabalhadores e que acha que isso as empresas. Eu acho porque há também uma convicção, muitas vezes, de que há um excesso de rigidez, nomeadamente na questão da forma como podem terminar ou não os contratos. O que está a dizer é que acha que as empresas têm essa impressão. Acho que as empresas têm essa impressão. Então acha que as empresas são ingênuas. Não tem ninguém olhar para a lei e perceber se existe mesmo, se essa rigidez existe mesmo. Não, eu acho é que há muitíssimos mecanismos para terminar uma relação de trabalho, nomeadamente associados à extinção do posto-trabalho, como disse há pouco, ou à evolução... coletivos. Ou para despedimentos coletivos, ou à própria evolução da situação da empresa, porque imagina que há uma unidade de desenvolvimento e precisa de outro, ou, nomeadamente, há justificações previstas na lei, por exemplo, para a contratação a termo, por razões completamente objetivas. Ninguém é contra a contratação a termo, que é uma verdadeira contratação a termo. O problema que nós temos, como lhe disse há pouco, é que se criou alguma convicção de que a contratação a termo é uma forma normal de contratar, independentemente de ser ou não uma função que é uma função provisória, e também o mesmo relativamente aos recibos verdes. Aliás, acabou de dizer que as pessoas se modelaram e, em vez de passarem, quando a certa altura houve uma legislação forte no sentido de reconhecer o mesmo tipo de direitos
para o trabalhador, sempre que houvesse uma atividade dependente, ou portanto com uma grande parte da faturação ser apenas para uma empresa, uma entidade, para a pessoa não ficar desprotegida do ponto de vista de nível de direitos de proteção. Agora deixa-me fazer outra pergunta. Mas eu pergunto-lhe, eu faço-lhe pergunta. Uma pessoa que desempenha exatamente as mesmas funções, uma está com um contrato de trabalho e a outra está com recibos verdes, faz exatamente as mesmas funções, com um nível de dependência, com um nível de subordinação, com horário, com o salário regular, com responsabilidade. Eu pergunto-lhe se faz sentido que a pessoa que está nesta situação não tenha os mesmos direitos que a pessoa que está ao lado. Não acho nada, eu até lhe vou dizer mais. Sabe, a primeira sensação que eu tenho, sabe, e há muitos anos também estudo estas questões, é que há recibos verdes porque a legislação é rígida. Só por isso é que se vai para lá. Mas espera, agora não acabei. Agora deixa-me responder, se faz favor, que fez uma pergunta. Quer dizer assim, acha justo? Não, claro que não acho justo, mas sabe porque é que eu acho, Ana? Que nós estamos a olhar para o passado. Está a ver quando a Ana está a conduzir, olha para o para-brisas, não é? O problema é que a gente está a olhar para o retrovisor. E vou-lhe dizer porquê. O que a Ana está a dizer tem toda a razão no passado, que é, nós tínhamos em Portugal um absolutismo de empresas e de gestores. Já não é assim. E antigamente não valorizávamos o trabalho como hoje valorizamos, que é o capital intelectual. Antigamente achávamos que era só trabalho, agora é capital intelectual. Nós estamos a chegar àquela fase em que as empresas finalmente descobriram isso. Ou seja, em que neste momento são os próprios trabalhadores que escolhem as empresas e não as empresas que escolhem os trabalhadores. Ora bem, o que isto quer dizer? Nós estamos a fazer legislação por uma coisa que era para o passado, porque o futuro está-nos a obrigar a mudar isto. E a própria realidade empresarial está a obrigar as empresas a perceberem assim, bem, se não trato bem aquele tipo, ele vai-se embora. Se eu não o qualificar, a minha empresa não é competitiva. Está a ver, Ana? Camilo. É que eu acho que aqui é que o Governo está a olhar para o retrovisor e vai estar para o para-brisas. E eu acho que o Camilo está a olhar para o passado. Porque o Camilo, o que me está a dizer é isto é que exatamente... é saudável da democracia, estas diferenças de opiniões. O Camilo está a olhar completamente para um passado em que as empresas não tinham esta necessidade evidente de atrair e reter talento. Não tinham, mas isto só mostra agora. que a agenda de trabalho digno é mesmo a agenda de presente e de futuro. Porque o que está a dizer é exatamente este reconhecimento que as pessoas são essenciais. A agenda de trabalho vai ser redundante aqui, porque as empresas já perceberam que não podem ficar sem trabalhadoras. Acho que a melhor não os podem trabalhar, não podem deixar de os tratar bem. A eficácia desta agenda é ser redundante, porque significa que aquilo que aqui está é a evidência das relações de trabalho em que eu acredito. Muito é bem. mesmo isso, Isabel, e acho que esse é o sinal que Isabel o país tem que dar falar. aos jovens. Não, vocês, eu estou a adorar-vos ouvir-vos e o problema é que eu escuto os dois. Então vamos lá numa viagem ao passado. Vamos lá, uma viagem ao passado. Todos nós temos memória do tempo do PREC. Sim. Não boas. Nada boas. Pronto. Nós não queremos esses tempos. Pronto. Eu diria, se fosse entidade empregadora, que viria com muito maus olhos a entrada de um sindicato dentro da minha estrutura empregadora sem que haja afiliados desse sindicato na minha empresa. Mas a agenda de trabalho permite. Não está a ouvir. Há sempre tempo de emendar a mão. Aliás, esta troca de partilha e de reptos serve precisamente para isso. Há sempre tempo da gente evoluir. Para vir aqui, porque é uma pessoa que escuta. Não, claro que escuta. E é simpática, além de mais. O que é que sucede aqui? Eu critico-a tantas vezes e ela nunca deixou de me falar. E me sorri por isso. Uma pessoa do Oeste não faria isso. Esta alteração introduzida impõe o quê? Que os trabalhadores os empregadores tenham a obrigação de facultar as suas próprias instalações para a promoção das atividades sindicais quando não há colaboradores sindicalizados na organização. Pois. Ora, os sindicatos estão assim tão Isto mal... Isto foi incidência ao Bloco de Esquerda, não? Na regimentação de associados, que é preciso vir, através da agenda do trabalho digno, dizer, olha, vamos lá fazer aí propaganda dentro da empresa para conseguir filiados. Eu acho que não. Era uma questão que eu trazia para a Sra. Ministra, explicar o porquê de estar introduzida esta medida na agenda do trabalho. Então, vamos lá. Tentar só ainda responder outra pergunta para trás que eu não respondi, que foi ainda, que essa não posso aceitá-la, que é de ser um ministério... Parente pobre. Parente pobre, já me tinha esquecido do termo, parente pobre. Não posso mesmo aceitar porque... Não, é em sua defesa. Não é ataque, é em sua defesa. A Isabel estava a defendê-la assim. Mas não está a defender nada porque eu tenho o maior orgulho no ministério em que estou. É a parte e não é só isso, porque estamos neste momento a imprimir
um investimento brutal, seja na transição digital, seja na simplificação do processo de uma forma transversal, seja na desmercantilização cada vez que o de Governo processos. fala em investimentos fantásticos, eu fico sempre preocupado. Não, eu Lembro consigo da dizer. saúde, temos o melhor orçamento sempre, temos os melhores desastres no SNS. Consigo lhe dizer, nós é um temos problema de gestão. Neste momento estamos a investir 200 milhões de euros na digitalização da Segurança Social, reconhecendo tudo o que as pessoas sentem do ponto de vista de que é preciso mudar, é evidente. E quando é que portanto, está cá resolvido, Ana? Não, estamos a fazer, a pensão na hora já é um exemplo. Pronto, mas a pensão quando é que na hora as já pessoas foi, vão eu começar a diria que sentir? foi um sinal de capacidade, de facto, de transformação completa do Já agora processo, que era um convém processo alertar as complexo. pessoas que depois pode ser corrigido. Pensão na hora Como? é atribuído, depois pode haver necessidade de fazer um recálculo e haver Exato. correções mais Não, tarde. mas É preciso dizer isto às pessoas. E é bom que o Camilo diga isto, até porque isto penso que é um bom espaço para divulgarmos as pessoas para irem através da pensão na hora. Mesmo por isto, porque quem for através da pensão na hora online tem a pensão muito rapidamente deferida. Portanto, agradeço. Porque é uma forma de pedir às pessoas que o façam. Neste momento é mesmo crucial. Fica o apelo aos espectadores. Façam-no através da pensão online, porque de facto a capacidade de tramitação rápida é muito melhor. Segunda dimensão, que eu não, agora procurando responder esta última... breves, Ana, estamos aqui já com pouco tempo. Meu Deus. Não, procurando agora responder aqui esta última questão, da questão do diálogo social. A Agenda de Trabalho Digno tem 4 objetivos muito claros. 1, valorização dos jovens no mercado de trabalho. 2, combate à precariedade, e aqui tem medidas fortes, e são assumidas, são medidas fortes, 3. porque, como diz o Camilo e bem, é uma agenda que procura já olhar para o futuro, e o futuro o anormal o anormal é a precariedade, e portanto é isso que temos que combater sem tréguas, e essa tem que ser a mensagem que passamos aos jovens também. Só ainda em relação à precariedade e aos jovens. 3. A precariedade... já Ainda lá estamos na precariedade. Ainda a precariedade, infelizmente, ainda está em 58,2% dos jovens. E, portanto, quando o Camilo diz as empresas já perceberam, ainda não perceberam. E, portanto, isto tem mesmo que mudar, sob pena de não conseguirmos fixar os jovens cá. Porquê? Porque os jovens estão mais a ir para fora. E estão a ir para fora. Não é só por causa desse problema. Também poderemos ir lá. Não vale a pena levar-nos trazer isso para aqui agora. Não, mas o combate à precariedade, eu gosto sempre de citar o Papa Francisco. A precariedade mata. Mata famílias, mata opções dos jovens, nomeadamente sobre terem filhos, sobre as suas decisões onde viver, e não nos esqueçamos disto. E, portanto, acho que assumindo isto de uma forma transversal percebemos porque é que esta é uma agenda de combate à precariedade sem tréguas. 3, conciliação da vida pessoal, familiar e profissional. Voltando aos jovens. Fiz na altura da discussão da Agenda de Trabalho Digno. Pouco tempo, tenho que abreviar isso, porque eu estava a insistir 3 e 4. Tem razão. A sério. Mas a agenda... Não, a conciliação é só porque a conciliação da vida pessoal, familiar e profissional é hoje em dia um critério de decisão também dos jovens onde querem trabalhar. É por isso que também é crítico. O número crescente de empresas já pratica mesmo sem Agenda de Trabalho Digno. Mas certíssimo, muitas praticam, outras não, e portanto esta é uma agenda que procura chegar a todos. Última dimensão, diálogo social, dinamização da contratação coletiva e do diálogo social. Porque acreditamos que é mesmo fundamental cada vez mais encontrar-se diálogo social a nível das organizações. Então, mas se não houver sindicalizados, como dizia a Isabel há bocadinho. Não, a Isabel estava preocupada por estarmos a abrir a porta para que os sindicatos possam ir às empresas sem terem afiliados. Ir às empresas, divulgar a sua atividade, basicamente. Isso é uma regressão pré-que, minha opinião. Pronto. Para mim foi a vossa cedência ao Bloco de Esquerda e ao PCP. Eu queria dar-lhe nota dos resultados do que é esta dinamização da contratação coletiva e do diálogo social. Acredito mesmo que é peça-chave para o crescimento e desenvolvimento de qualquer empresa ter capacidade de diálogo ao nível da organização. E isso faz-se através de um diálogo ativo e dinâmico. Só vou-lhe dar um número. Inteiramente de acordo, não sei porque é que se está a meter aí sindicalizados. Porque nós temos que ter uma capacidade de ter mais diálogo social. Olha, mas isso faz-se sem sindicatos, Ana, francamente. É a sua leitura. Eu acredito muito no papel dos sindicatos. É a minha visão nas empresas atuais. Eu acredito muito no papel... Não, mas olha para a Alemanha. Olhe para a Alemanha. Acho que é um bom exemplo de como os sindicatos têm uma capacidade... A Alemanha tem uma tradição de diálogo social muito grande, com quem nós temos muito que aprender, mas não é deslizando para este extremo. É isso que eu queria dizer. O que eu estou a dizer é, eu acho que nós temos mesmo que ter a capacidade de aumentar a nossa capacidade de diálogo, de contratação coletiva, de construções feitas em conjunto entre trabalhadores e entre empresas. Acho que isso é evidente para todos nós, como lhe disse há pouco, acho que isso mesmo é que é o mercado de trabalho e a economia do presente e do futuro. Dito isto, resultados práticos da agenda quanto a esta dimensão do diálogo social, nós no primeiro semestre deste ano estamos com um aumento de 54%
do número de instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho publicados. Olha, por acaso, Acho que é um bom sinal. Acho que é um sinal de dinamismo, do diálogo entre os representantes dos trabalhadores e os representantes está a das falar de empresas. contratação coletiva? Contratação coletiva. Não sei se isso é um avanço social, mas pronto, isto é, Pronto, lá está. mas isto são as diferentes opiniões que nós temos. Eu compreendo que andou a governar com o Bloco de Esquerda do PCP compreende essas coisas. Mas isso são as nossas diferenças naturais. Mas deixem-me só dar uma nota que também queria aqui também salientar, e aqui foi dito e bem, o papel que os contabilistas, não posso deixar de dizer isso, o papel que os contabilistas têm tido na capacidade de serem parceiros permanentes para divulgar as medidas, para as implementar de uma forma eficaz. Nós temos feito referência a isso aqui. Tem sido extraordinário. Tem mesmo que agradecer. Durante a pandemia, o Camilo diz que a pandemia já foi há muito tempo, já foi, mas aprendemos muito. Eu aprendi muitíssimo e acho que é importante que as lições que aprendemos não as deixemos, não as esqueçamos. Mas dou-lhe um exemplo concreto, através da Ordem dos Contabilistas Certificados, foi extraordinário as sessões que eles fizeram, em que participávamos a divulgar as medidas e em que os contabilistas que estiveram na primeira linha das respostas, como agora têm estado na primeira linha das respostas, a divulgar às empresas, às organizações, as medidas da agenda e, portanto, só posso agradecer. Feito elogio aos contabilistas, José Pedro Farinha, tens mais alguma questão? Senão temos que ir fechando isto, porque... Temos que fazer mais programas. Hoje, eu acho que não podemos falar da aqui agenda de trabalho digno sem falar, ou sem voltar a falar de quanto custa o emprego. Às empresas, sobretudo. Às empresas. Eu acho que isso é um grande problema, Muito até por bem falta metido. de literacia financeira. É verdade. Estamos aqui a falar dos jovens que vão para o mercado de trabalho e da precariedade, e precariedade também é ganhar pouco. É verdade. E os jovens não podem ganhar pouco, muito o porque Estado custam vai lá muito. e dá-lhes uma traulintada valente no IRS e na Segurança Social. Também é verdade, tem que ser dito. Pronto, nós inclusive temos um simulador no nosso site onde é possível analisar quanto custa um emprego, quanto é que dá o salário líquido versus quanto é que custa à empresa. Sim, já fizemos aqui um programa sobre E isso. é muito importante que as pessoas também tenham consciência disso, porque nós estamos sempre a falar da precariedade e dos coitados dos trabalhadores, e eu percebo as medidas, portanto, percebo, e há aqui medidas que são, de facto, importantes, e no que diz respeito, sobretudo, à relação com a parentalidade, com morte de cônjuge, etc. Há aqui umas medidas muito importantes para o melhor bem-estar dos trabalhadores, mas também há outras, como já falámos aqui, da extensão do pós-trabalho, das amarras que se criam, do aumento da indenização por extinção do pós-trabalho, etc. E, portanto, temos aqui algumas medidas ao contrário e não podemos estar só a falar de precariedade sem também referir o esforço que as empresas fazem para conseguir pagar e honrar os seus compromissos. Podes dar um exemplo concreto? Cada 1.000 euros, imagina, de salário líquido, quanto é que... Custa 2.000. Pois. Portanto, é fácil. Percebeu bem ou não? É cada 1.000 euros de salário líquido, como o José Pedro disse, custa à empresa e uma parte ao trabalhador 2.000 euros. Portanto, é disto que estamos a falar. E por isso é que há muitos jovens que ganham mal em Portugal e a Ana esqueceu-se de referir esse aspecto. Não foi, Ana? Não tive tempo, mas consigo dizer-lhe de outra forma. É que o Estado suga. Isto é um saco fiscal, mais um saco de segurança social. E depois a malta diz que os jovens ganham pouco, ganham pouco. O Camilo tem que dar mais espaço aos entrevistados. Mais? Então era deixar daqui a falar. Para conseguirem dizer também e explicar aquilo que está em cima da mesa. Vamos lá que temos que fechar o programa. Queria dar-lhe esta nota. A evolução dos salários dos jovens, grandes números, não é? Desde 2015. O salário dos jovens aumentou cerca de 44%. O salário, em média, os salários subiram cerca de 26% desde 2015. Naturalmente, o salário mínimo esse com o maior aumento de 50%, mas, dito isto, o salário médio dos jovens subiu 44%, mas eu subscrevo, e acho que o país todo subscreve na íntegra, não chega. Nós temos que fazer um esforço coletivo para aumentar os salários. Não chega. O problema é a parte que depois vai para o Estado. E não só é o tecido empresarial. O nosso país é maioritariamente micro e pequena entidade. Mas isso não pode ser desculpa para não valorizarmos os salários. Basta ver o que é que aconteceu, nomeadamente com a evolução do salário mínimo. Acho que é evidente para todos nós a importância que a evolução do salário mínimo teve. O que está a acontecer este ano nos salários, em termos de salário, de aumento dos salários, na ordem dos 8%, mas dar esta nota quanto aos jovens. Nós lançámos um programa, o Avançar, precisamente, e faz parte do Acordo de Rendimentos. Nós procurámos que o Acordo de Rendimentos tivesse uma dimensão
Acordo de Rendimentos e Competitividade, tivesse uma dimensão forte relativamente à valorização dos jovens no trabalho, porque é evidente para todos nós que é mesmo crítico e nós, como país, temos que conseguir atrair e fixar os jovens. Lançámos, também aproveito aqui que esta é uma boa forma para divulgar. Atenção, tem que ser breve. Lançámos o programa Avançar, em que o IFP dá um apoio às empresas que varia entre 8 e 13 mil euros em função do tipo de situação de que se trata, desde que seja um contrato permanente com um jovem e que o salário seja no mínimo 1.320 euros. Com uma nota também no primeiro ano, a empresa não paga 50% das contribuições para a Segurança Social que estão ao seu cargo. Só para lhe dar nota é um apelo. Está aqui um instrumento mobilizado, nomeadamente através do PRR. O que eu acho curioso nisto é que a gente vai aos centros de emprego e depois à procura de gente e não há. E sabe o que é que às vezes dizem? E posso lhe garantir que eu já vi isto, Ana. Eu já presenciei. Isto é experiência de jornalista com empresas. Já assisti a conversas entre empresários e os gestores e o pessoal do IFP e depois digam assim, é melhor você esquecer isto porque não vai encontrar ninguém para ocupar essa posição. Isto é uma conversa normal nos centros de emprego. E já agora deixe-me fazer uma última pergunta, porque nós estamos mesmo a terminar isto. Se não acha aborrecido para as empresas vocês negociarem um aumento de 20% nos salários numa legislatura, portanto este ano dava 5,1%, e depois aparece uma portaria a fazer aumentos de 8% para 100 mil trabalhadores. Se isto não é aborrecido. Bom, basicamente, aquilo que nós estabilizamos e acordamos com os parceiros sociais é um objetivo de aumento de todos os salários de 20%. 20% dava 5 ou 5,1%. Sim, mas com diferenças naturalmente em função do então, tipo de salário. Então, mas porquê é que aparece a portaria aumentar a 100 mil trabalhadores 8%? Não, o que eu lhe ia dizer... Vamos lá ver. Esta portaria é uma portaria de regulamentação de trabalho que todos os anos é publicada e que tem um valor, uma atualização que é mediada e negociada. Ana, a Ana tem experiência empresarial. Como é que a Ana não percebe, a Ministra neste caso, não percebe que os aumentos salariais têm de ser ditados pela produtividade e não apenas por decreto? Olha, um pequeno pormenor. Não, acredito... É que se fosse uma leiga nisto eu percebia, mas a Ana tem experiência empresarial. Mas eu vou-lhe explicar que acredito que há situações em que tem que haver uma capacidade de definição, nomeadamente como o salário mínimo. E a portaria está muito alinhada, aliás, com o aumento do salário mínimo, que foi de 7,8%. Como, aliás, consta do Acordo de Rendimentos, que em relação ao salário mínimo, a evolução não é... A previsão que temos é de chegar no mínimo a 900 euros em 2026, e, portanto, não é com o aumento dos 20%. Como lhe disse, o aumento dos salários este ano, os salários declarados à Segurança Social, registra até este momento cerca de 8%. Queria ser rigorosa, mas é... Está a ver porque é que o BCE está a subir os juros? É porque a malta está a subir os rendimentos e mais os outros apoios que fazem depois aumentar o consumo ou manter o consumo atual. Está a ver? Mas o Camilo é contra o aumento dos salários? Não, essa pergunta a mim... Sabe uma coisa? Se fosse falar com um político, eu tinha medo de responder. Não tenho. Sabe uma coisa? Quando se trata de controlar a inflação, é controlar o consumo. Diga-me uma coisa, como é que controla o consumo? Eu devolvo-lhe a pergunta. Mas eu pergunto-lhe ao contrário. Como é que se controla o consumo? Como sabe, temos implementado variadíssimas... Ana, como é que se controla o consumo? O que temos feito é implementar não é hipótese ir por via da aliás, oferta no curto prazo. Não há hipótese. O que temos feito é várias medidas para apoiar as famílias a responderem ao momento que estamos da inflação. Sabe é evidente que os salários, desculpe lá, os salários têm que acompanhar em que as pessoas têm que ultrapassar a que há um inflação. sacrifício que tem que ser feito. Pois, eu não concordo consigo, não se consegue controlar a inflação. E sabe o que é que vai acontecer? Vou-lhe dar uma novidade aqui. Sabe o que é que vai acontecer aqui? Os juros vão continuar mais elevados durante muito tempo por causa das coisas como essa. E por causa dos apoios já não deviam estar em vigor. E não são para as famílias desfavorecidas. Outra coisa que... Já agora, última questão. Acha bem baixar o IVA para os ricos e para os pobres quando deviam guardar esse dinheiro para ir só para as famílias desfavorecidas? Bem, o apoio às famílias desfavorecidas tem, mais vulneráveis, diria, tem estado a ser pago a cerca de 1 milhão de famílias. Não é isso, Ana. Não se devia guardar o dinheiro do IVA para ajudar só essas pessoas? Porquê é que o rico... Ana, se a Ana foi ao supermercado, paga o leite ao mesmo preço de uma família pobre. Mas é verdade ou não? Tem uns programas em que o Camilo fala sozinho, há outros em que tem que dar espaço para responder. Mas eu tenho estado aqui a dar espaço à Ana. O que eu estava a dizer é, aquilo que nós temos procurado fazer é, por um lado, uma política de rendimentos para a valorização dos salários, concretamente dos salários mais baixos, isso é evidente. Não é possível nós não aumentarmos coletivamente os salários, sob pena de não conseguirmos atrair
ou fixar quaisquer trabalhadores em Portugal, número 1. Número 2, é evidente que os salários mais baixos têm que subir mais, isso é evidente. Não é só Por isso é que o salário... Não é só salários, desculpe, é apoios desculpe. sociais. Certo, mas eu estou a dizer-lhe é isso que as pessoas estão a precisar neste momento, é de apoios sociais, as famílias mais favorecidas. E nós devíamos poupar o dinheiro do IVA para aí. Então, são 140 milhões de euros que têm que ir para estas famílias. Não é para o resto da economia, Ana. Camilo, nós temos procurado fazer medidas de diferente espectro. Medidas de valorização dos salários como uma questão crítica para a nossa competitividade e para o nosso crescimento. Outra vez os salários. Segunda... mas os salários, eu nem acredito que o Camilo não estou a falar, estou a falar da dificuldade da inflação. Aí que tem que ser ajudado são as famílias favorecidas. Segunda dimensão, medidas direcionadas às famílias mais vulneráveis. Medidas direcionadas às famílias com crianças. Temos 1.100.000 famílias com crianças a receberem apoios adicionais relativamente ao Abono de Família. Gratuidade das creches, que é uma medida completamente direcionada para eliminar custos. Não há creches suficientes, mas isso é outro pormenor. Mas enfim, precisas de medidas sem haver creches suficientes, mas isso é outra história. Bom, Ana, tem mesmo que fechar porque estamos no final. É muito difícil a pessoa conseguir falar. Mas eu tento Teve aqui muito tempo para estar a falar. Mas além disso, voltando e ainda à sua pergunta, Camilo, medidas direcionadas que procuram também atingir verdadeiramente as áreas críticas onde queremos, de alguma forma, ter aqui a capacidade de ver, nomeadamente as questões dos bens alimentares, que foi essa a pergunta que fez. E, portanto, têm sido medidas direcionadas procurando responder à situação da inflação e nas áreas mais críticas para apoiar as pessoas, como sempre fizemos durante a pandemia. Quando há bocado dizia, a pandemia já foi há muito tempo, mas aprendemos muito do ponto de vista da necessidade permanente de termos capacidade, medidas estruturais, como são a valorização dos salários, e medidas conjunturais para responder à situação que vivemos. 5,7 mil milhões de euros o ano passado para responder ao momento que vivemos, direcionando exatamente os recursos para as áreas críticas para conseguirmos chegar. Nomeadamente, basta olhar para o resultado que estamos a ver na inflação. Neste momento, agora, a inflação... 5 euros foi para quem ganhava até 2.700 euros. A inflação neste momento a descer, Camilo, que vai contra aquilo que vou ter que pedir ao Zé Pedro Farinha agora para concluir e já agora perguntar uma coisa, Zé Pedro. Temos alguma matéria já pensada para o programa do próximo mês? Ou definimos nessa altura? Ok, como é que queres concluir? Eu sei que saímos aqui um bocadinho do âmbito, mas podíamos ver o resultado do gráfico? É verdade. Depois temos, como sabe, colocámos aqui um gráfico, fica aqui você pode ir votando e tem um link para depois explicar aliás, explicaram, dizer o que você pensa sobre aquela pergunta que nós colocámos, a agenda de trabalho digno ajuda ou prejudica as empresas? Está aí o link, nós vamos atualizando aqui o gráfico em função daquilo que foram as suas respostas. Zé Pedro, tens alguma coisa para concluir ou avançamos já para o fecho? Hoje já vamos com quase 1 hora de programa. Caramba, foi a única exceção que abrimos até hoje, foi para a Ana Mendes Godinho. Mas foi merecido. Foi merecido. Eu, para já, gostava de fazer um elogio à Sra. Ministra, até por aceitar vir aqui falar connosco. E eu acho que estamos todos a viver transformações importantes e a transformação digital é importante para toda a gente e também para a Segurança Social e não há transformação digital sem erros. E portanto, tem havido muitas críticas até entre nós contabilistas, agora com os últimos e-mails da Segurança Social, etc. Mas eu acho que isso faz parte do processo e certamente iremos caminhar para uma relação melhor. Pelo menos assim espero. Em relação à agenda de trabalho digno, volto a deixar o apelo. Há aqui algumas medidas que têm consequências a médio e longo prazo e, portanto, o que eu peço aos empresários é que... as empresas têm que se informar. Informem-se antes de tomar decisões, de contratar, de despedir, de contratar serviços de trabalho temporário, de outsourcing, etc. Portanto, informem-se antes e percebam quais são os riscos que estão a tomar. Acho que a mensagem que o Ricardo passou é muito importante no que diz respeito às amarras, portanto, voltamos à história do bom senso. Acho que não precisávamos de uma relação tão amarrada, porque obriga a este tipo de reflexões antes das decisões, mas é o que temos e, portanto, acho que são medidas, de facto, de combate à precariedade, mas com tendência a olhar só para um dos lados. E gostava de deixar o e-mail para que colocassem as dúvidas e que nós teremos todo o gosto em responder, pelo menos se soubermos, que é corporatebusiness@btocnet.com. Muito bem. Ana Mendes Godinho, muito obrigado.
E sobretudo por saber que eu sou um dos críticos destas coisas, mas mesmo assim ainda consegue não só ter esse sorriso, mas responder às questões que a gente e completamente acho que estamos todos comprometidos com o verdade. país e é isso que queremos. Conheço a Ana Mendes Godinho há uns anos já e tenho muita simpatia, tenho muita estima por ela, apesar destas divergências que nós temos nestas matérias. Olha, foi o Corporate Business deste mês sobre a agenda de trabalho digno. Nós voltaremos no próximo mês com uma agenda diferente. Em todo caso, já sabe, se precisar de colocar questões, tiver dúvidas, está aqui o mail que o José Pedro deixou. Nós voltaremos no próximo mês. Eu, particularmente, amanhã de manhã às 8 da manhã estarei aqui para lhe dar o juízo. Muito obrigado, com licença e tenham um grande dia.